galera, aqui é mais um Papo de Igreja, eu sou o pastor Rafael, eu sou o pastor Jean, e a gente está aqui para conversar hoje sobre discipulado, pastor Jean. Essa ideia muda a tua vida. Então, pastor Jean, a gente olha que a grande comissão que Jesus nos dá, um texto bem conhecido lá de Mateus 28, 19, 20, ele diz, ide por todo mundo e fazer discípulos. Mas o que é fazer discípulos? Quando a gente está falando na prática, o que é discipular? É colocar alguém numa sala de escola dominical, de discipulado, e com 3 meses ele está formado, parabéns, você é um discípulo de Jesus. Nunca foi isso, né? Dá um diplominha para ele. Dá um diplominha, pronto, formou, acabou o discipulado. Você é um discipulador agora. Como é que é a tua vida de discipulado, gente? Andando junto, o tempo todo, andando junto. O discipulado, na realidade, as pessoas... o ser humano já é assim, por natureza, o ser humano, por exemplo, quando você é criança, você aprende como? Aprende com teus pais, você aprende a andar com teus pais, você aprende a andar de bicicleta com teu pai, porque você tem o acesso a ele, você sempre está junto. O discipulado, na realidade, é isso, é andar junto o tempo todo, não simplesmente quando você vem para a igreja, quando você está numa sala de aula aprendendo alguma coisa, mas é compartilhar. O discipulado é você participar da vida de uma pessoa a ponto dela começar a se abrir para você, porque ela confia. A gente não vai abrir a nossa vida para alguém que a gente não confia. Exatamente. É como Jesus veio com os discípulos, né? A mesma coisa. Jesus não botou eles numa sala de aula, numa faculdade, numa sala de escola dominical só, né? Nada contra todas essas coisas. Até porque eu sou professor de seminário, como você contra ensinar. Não vou perder meu boneco, né? É verdade. Mas a gente olha Jesus, o discipulado na vida dele era na vida. Prático. Era prático. A própria palavra lá, discípulo, né? Existe discipulado e existe ensino. As duas coisas estão na Bíblia. Então, o ensino, que é a palavra didático, é relacionado com essa coisa de sala de aula mesmo. Mas quando ele diz de fazer discípulo, a palavra lá é um aprendiz. E o aprendiz, era na ideia da palavra discípulo de Mateus 19, era alguém que caminha junto, caminha ao lado, que aprende na prática. Como um aprendiz de carpinteiro, como talvez um residente de medicina. Ele está lá, já está trabalhando, vendo como alguém experiente faz e vai amadurecendo e vai aprendendo a fazer. É um discipulado na vida. Por exemplo, é muito comum para mim, na nossa igreja, que discipulado é algo que a gente valoriza muito, estimula que todo mundo viva, né? Acho que é uma obsessão nossa, que cada membro da igreja seja discipulado. Exatamente. É nosso sonho, é o que a gente percebe. Todo mundo sendo pastoreado individualmente por um discipulador. E, por exemplo, no ano passado eu fui pregar no aniversário de uma igreja no interior do Maranhão. E aí, sempre é uma oportunidade para discipular. Eu peguei o Yuri, que é um dos líderes de célula que eu acompanho, e eu discipulo ele. Agarrei o Yuri, botei no carro, passamos 2 dias juntos. Eu pregava, a gente almoçava junto, a gente dormiu no mesmo quarto onde eu fiquei hospedado, e a gente teve um tempo profundo de comunhão. É comum, às vezes, eu ter que... eu tinha que resolver alguma coisa minha no banco, resolver um problema de supermercado. Eu normalmente agarro alguém que esteja disponível e diz, vamos comigo. E assim, no meio da vida, no meio do supermercado, a gente pergunta como está o coração, como está a vida, como está a devoção, como é que está o casamento, como está o ministério. E no meio dessa vida, onde às vezes os nossos filhos estão em volta, as nossas esposas estão em volta, a gente está cuidando e discipulando um ao outro, né? É verdade. Assim, porque até o fato de você, por exemplo, conhecer algumas pessoas na igreja, a gente conhece algumas pessoas, convive com essas pessoas no ambiente de igreja, mas o crescimento ele só é possível se você sair desse ambiente. Porque muitas vezes a gente, na igreja, a gente num ambiente eclesiástico, a gente não está 100%, não é 100%. Né? Sim. Geralmente na igreja a gente não briga, né, Rafael? A gente não discorda um do outro. Não, na igreja tudo é lindo, né? Na igreja tudo é o lugar perfeito. Perfeito. E quando você anda junto, você começa a ver que as pessoas, por exemplo, a gente que é pastor, geralmente as pessoas pensam que pastores são super
super gospel, como é que vamos chamar? São perfeitos, super são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Vive comigo pra tu ver. Vive. E a partir do momento que tu anda com alguém, que alguém anda com você, ele começa a aprender. No teu exemplo, às vezes, em situações até um pouco adversas, ele aprende a crescer isso, porque ele vê em você o exemplo, né? E o discipulado é isso, gente. Aquela questão, quando Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, está muito próximo dessa ideia, né? Porque a gente procura, como cristão mais maduro, andar na presença do Senhor. E as pessoas que andam com a gente, eles vão nessa mesma linha, certo? De aprender a andar juntos. Como a gente falou desde o começo, isso não se faz em sala de aula. Não. Isso tem que ser no dia a dia. É aprender pelo modelo, pelo exemplo. Ele vai olhar, por exemplo, como é minha vida devocional e vai inspirar ele. Mas ele também vai olhar que por vezes eu brigo com a minha esposa. Mas ele também vai olhar que eu me arrependo, que me reconcilio. Então passa a ser um padrão real para ele. Porque na verdade, obedecer a Bíblia não é não pecar. Aí fala assim, mas que heresia? Não, porque se você vai para 1 João, ele diz assim, filhinhos meus, não pequeis. Mas não termina aí. Mas existe o mais, que é a nossa realidade. Se alguém diz que não peca lá, inclusive diz que é mentiroso. É mentiroso. Mas se pecar, né, nós temos um advogado junto ao Pai, se confessarmos os nossos pecados. Então ele vai olhar esse padrão. O padrão de quem não é super-homem, mas que aprende como a gente corrige, reconcilia, pede perdão às vezes para alguém, como a gente corrige nossas falhas na caminhada. E vai se tornando um modelo real para eles. E o modelo foi impresso de maneira tão forte nos apóstolos, nessa comunhão 3 anos e meio intensa, eles andando juntos, que os apóstolos mudaram o mundo, né? Mudaram. E tudo isso é através da transparência, porque no discipulado perfeito, o que a gente pretende, o que a gente quer fazer, a gente tem que ser muito transparente. A gente tem que ser transparente a ponto das pessoas olharem para a gente realmente, quem anda com a gente vê realmente que a gente é real. E isso naturalmente traz um crescimento na vida da gente, tanto na vida do discipulador, como no discipulado. Né? E aí o discipulado fica gostoso, porque com o tempo a relação vai se aprofundando e a gente realmente começa a viver aquilo que diz Tiago 5,16, confessar depois os pecados uns aos outros. E a gente vai aumentando num grau de consagração, de santificação, de ministério, porque nós temos um parceiro que nos ajuda a viver numa vida num nível crescente de espiritualidade. A gente tem alguém que não deixa a bola cair, não deixa esfriar, que a gente confessa às vezes tentações para não cair em pecado. Exatamente. E é uma bênção viver em discipulado, vive em discipulado. Que aí você vai experimentar o que a Bíblia diz, chama de amigos mais chegados que irmãos. Amém. E você não perca isso. Invista sua vida em discipulado, obedeça a grande comissão. E mais do que frequentar os cultos da igreja, viver discipulado, seja a igreja. Seja um discipulador e discipule alguém e seja discipulado também. Amém. Deus abençoe. Foi mais um Papo de Igreja. Foi um prazer estar com vocês. Fica na paz, irmão.